O silêncio de Deus antes da sua maior virada, Napoleon Hill. Quando Deus se cala, 15K. Existe um momento na vida que é difícil de explicar, porque não é falta de esforço, não é falta de vontade, não é falta de tentativa, é silêncio. Você ora e não sente resposta. Você tenta e nada acontece. Você busca direção e não encontra. E isso gera uma sensação que pouca gente sabe lidar. A sensação de abandono. Você começa a pensar, será que Deus me esqueceu? Será que eu estou fazendo algo errado? Por que nada responde? E esse é o ponto mais perigoso, porque o silêncio confunde. O silêncio pesa. O silêncio testa. Agora presta atenção nisso. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Mas como ninguém te ensinou isso, você interpreta como abandono. E isso muda tudo, porque quando você acha que foi abandonado, você perde força, você desacelera, você duvida, você quase desiste. E é exatamente isso que o processo testa, sua capacidade de continuar sem resposta. Agora pensa comigo, você já passou por uma fase onde parecia que nada andava? Onde tudo estava parado, onde você não tinha sinal nenhum? Isso não é vazio, é construção invisível. Mas como você não vê, você sofre. Agora segura isso aqui. Deus não trabalha no barulho, Ele trabalha no silêncio. E isso muda tudo, porque o silêncio não é falta de ação, é ação fora da sua visão. Agora pensa nisso. Quando uma semente é plantada, você não vê crescimento, mas ele está acontecendo debaixo da terra, no invisível. E se você cavar para ver, você mata. Agora aplica isso na sua vida. Nem tudo que não aparece está parado. Agora segura isso aqui. O problema não é o silêncio, é a ansiedade por resposta. Porque você quer confirmação, quer sinal, quer garantia. Mas crescimento não vem com garantia, vem com processo. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você está parando porque não vê resposta? Ou está continuando mesmo sem ver? Porque isso define tudo. Agora presta atenção nisso. O silêncio revela quem você é sem validação, sem aplauso, sem resposta, sem confirmação. E isso é raro, porque a maioria só continua quando vê resultado. Mas quem cresce, continua mesmo sem ver. Agora segura isso aqui. Fé não é sentir, fé é continuar. E isso muda tudo. Agora imagina o seguinte, você entende o silêncio, você para de lutar contra ele, você começa a confiar. O que acontece? Sua mente muda, e quando sua mente muda, sua energia muda. E quando sua energia muda, seu resultado muda. Agora presta atenção nisso. O silêncio não é o fim, é o começo da construção, mas só para quem entende. Agora deixa eu fazer um convite rápido. Se você já passou por isso, ou está passando, comenta, eu estou no silêncio, porque isso vai te fazer perceber que você não está sozinho. Agora respira, porque na próxima parte, você vai entender por que Deus tira tudo antes de te entregar algo maior. E isso vai mexer com você, quando Deus começa a tirar e você não entende. Existe um momento dentro do silêncio em que não é só ausência de resposta, é remoção. Coisas começam a sair da sua vida, pessoas se afastam, oportunidades desaparecem, situações mudam sem explicação. E o mais difícil, você não pediu isso, você não queria isso, você não esperava isso. E mesmo assim, acontece. E é nesse ponto que a mente entra em conflito, porque você começa a pensar, por que estou perdendo tudo? Por que as coisas estão indo embora? Por que parece que minha vida está encolhendo? E essa sensação é pesada, porque parece regressão, parece perda, parece que você está voltando. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar completamente sua visão agora. Nem tudo que está saindo está sendo tirado. Algumas coisas estão sendo removidas. E existe uma diferença enorme entre perder
e ser alinhado. Agora presta atenção nisso. Deus não adiciona no meio do que está errado. Ele remove primeiro, e isso dói, porque envolve desapego, envolve soltar o que era conhecido, envolve deixar ir o que você já estava acostumado, mas é necessário. Agora pensa comigo, se você tivesse que crescer, mas mantendo tudo exatamente igual, você conseguiria? Não, porque o novo não cabe no velho. Ele precisa de espaço, e é isso que está acontecendo. Agora segura isso aqui. O problema não é o que está saindo, é o apego ao que precisa sair. Porque você tenta segurar, você tenta manter, você tenta salvar, mesmo quando já não faz mais sentido. E isso prolonga a dor. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você está tentando manter coisas que já não combinam com quem você está se tornando? Porque, se estiver, você está atrasando o seu próprio crescimento. Agora, presta atenção nisso. A remoção não é punição, é preparação. Mas como ninguém te ensinou isso, você interpreta como injustiça. E isso gera revolta, tristeza, confusão. Agora imagina o contrário. Você entende o processo, você aceita, você solta. O que acontece? A reconstrução acelera. Porque você para de segurar o passado e começa a abrir espaço para o futuro. Agora segura isso aqui, porque isso muda tudo. Você não constrói o novo carregando o velho. E isso vale para tudo. Pessoas, ambientes, hábitos, pensamentos, tudo. Agora presta atenção nisso. Antes da adição, vem a subtração. E isso é uma lei. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. A remoção também acontece dentro de você. Crenças começam a cair. Pensamentos antigos perdem força. Padrões começam a incomodar. E isso gera conflito interno. Porque você está mudando, mas ainda não está estabilizado. E esse meio é desconfortável, porque você não é mais quem era, mas ainda não é quem vai se tornar. E isso confunde, mas é necessário. Agora segura isso. Você não está sendo esvaziado, você está sendo preparado. E isso muda tudo, porque muda sua interpretação. Você para de ver como perda e começa a ver como alinhamento. Agora pensa nisso. Quantas vezes algo saiu da sua vida e depois você percebeu que foi melhor? Quantas vezes algo acabou e abriu espaço para algo maior? Isso não é acaso, é padrão. Agora presta atenção nisso. Deus remove o que não sustenta o que você está pedindo. E isso pode doer, mas é inteligente. Agora deixa eu te perguntar algo muito direto. Você está disposto a soltar o que não serve mais para receber o que está vindo? Porque se não estiver, você trava. Agora deixa eu fazer um convite importante. Se você está nessa fase, se sente que tudo está sendo tirado, talvez você esteja mais perto da virada do que imagina. E se você quer passar por isso com clareza, eu preparei um plano de 21 dias para te ajudar a reorganizar sua mente e sua ação. O link está na descrição. Agora volta comigo, porque na próxima parte vem o momento mais difícil de todos. A pressão dentro do silêncio. E é ali que quase todo mundo desiste. Quando o silêncio começa a doer e você chega no limite. E essa pressão não vem de fora apenas, ela vem de dentro. Você começa a sentir um peso, uma dúvida constante, uma sensação de estar sozinho, como se ninguém entendesse o que você está passando. E o pior, você também não entende, porque não tem resposta, não tem direção clara, não tem confirmação. E isso desgasta muito. Agora presta atenção nisso. O silêncio testa mais do que o barulho, porque no barulho você tem estímulo, você tem resposta, você tem reação. Mas no silêncio você só tem você. E isso é difícil, porque revela tudo. Suas inseguranças, seus medos, suas dúvidas, tudo. Agora pensa comigo.
Você já passou por um momento onde parecia que só você estava lutando? Onde ninguém via seu esforço, onde nada respondia? Isso é o silêncio pressionando você. Mas deixa eu te falar algo que muda tudo. A pressão no silêncio não é para te quebrar, é para te fortalecer. Mas só se você não desistir. Agora segura isso aqui. Deus não responde imediatamente, porque Ele está te desenvolvendo. E desenvolvimento leva tempo, leva processo, leva resistência. Agora presta atenção nisso. O problema não é o silêncio, é a sua reação ao silêncio. Se você reage com desespero, você quebra. Se reage com confiança, você cresce. E essa diferença define tudo. Agora deixa eu te mostrar como essa pressão aparece. Porque quando você entende isso, você nunca mais entra em desespero. Primeiro, pressão mental, dúvida constante, pensamentos negativos, insegurança. E isso cansa, porque você começa a questionar tudo, até você. Agora o segundo, pressão emocional, cansaço, desânimo, sensação de vazio. E isso pesa, porque sua energia cai. E sem energia, você para. Agora o terceiro, pressão espiritual. Você ora e não sente resposta. Você busca e não encontra direção. E isso é o mais difícil, porque mexe com sua fé. E quando a fé balança, tudo balança. Agora presta atenção nisso. Esse é o teste. O teste que separa quem continua de quem volta. E passar por ele não significa não sentir. Significa continuar, mesmo sentindo. Agora deixa eu te perguntar algo muito direto. Você está desistindo porque não vê resposta ou está continuando mesmo sem ver? Porque isso define seu resultado. Agora segura isso aqui, porque isso é forte. A maioria para no silêncio. Quem cresce, atravessa o silêncio. E é isso que muda tudo. Agora presta atenção nisso. Fé não é sentir presença, é continuar na ausência. E isso é profundo. Agora imagina o seguinte, você continua, mesmo sem resposta, mesmo sem sinal, mesmo sem garantia. O que acontece? Você se fortalece. E quando você se fortalece, você se torna preparado. E quando você está preparado, a virada acontece. Agora deixa eu fazer um convite direto. Se você está nessa fase, se sente sozinho, se sente pressionado, talvez você esteja mais perto do que imagina. E se você quer fortalecer sua mente, se manter firme, existe uma área de membros aqui no canal. Conteúdos mais profundos, mais diretos, sem superficialidade. Agora volta comigo, porque o que vem a seguir é o momento mais importante de todos. A virada dentro do silêncio. E se você não perceber, você pode perder. A virada acontece em silêncio e você pode não ver. Mas não do jeito que você imagina. Não vem com anúncio, não vem com resposta clara. Vem com alinhamento. E esse alinhamento é sutil, tão sutil, que muita gente ignora. Agora presta atenção nisso. A virada não começa fora, ela começa dentro. Você começa a pensar diferente, começa a ver as coisas com mais clareza, começa a entender situações que antes não entendia. E sem perceber, você já mudou. Mas como essa mudança não vem com barulho, você não valoriza. E isso é um erro, porque é exatamente aí que tudo começa. Agora segura isso aqui. A resposta que você esperava fora começa a surgir dentro. E isso muda tudo. Porque você para de depender de sinal externo e começa a confiar na direção interna. Agora presta atenção nisso. Clareza é o primeiro sinal da virada. Depois de um período de dúvida, confusão, incerteza, você começa a saber o que fazer. Isso não vem do nada, vem do processo que você passou. Agora entra o segundo sinal, repetição. As mesmas ideias voltam. Os mesmos caminhos aparecem, as mesmas oportunidades surgem, como se Deus estivesse insistindo com você. Mas você ignora, porque parece pequeno, mas não é. Quando algo se repete,
é direção. Agora pensa nisso. Quantas vezes você ignorou algo simples, esperando algo grande? Quantas vezes deixou passar, achando que não era o momento? E se eu te disser que o momento não chega perfeito, isso muda tudo, porque você para de esperar e começa a agir. Agora entra o terceiro sinal: energia. Uma energia diferente. Você começa a fazer mais, pensar mais rápido, agir com mais intensidade. E o mais importante, sem depender de motivação. Isso não é empolgação, é alinhamento. Agora presta atenção nisso. Quando clareza, repetição e energia aparecem juntas, a virada já começou. Mas aqui entra o maior erro: a hesitação. Porque mesmo com tudo isso acontecendo, muita gente trava. Porque o próximo passo exige coragem, exige decisão, exige sair do controle. E isso assusta, porque não tem garantia. Mas crescimento não tem garantia, tem movimento. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você está esperando um sinal claro ou está ignorando sinais sutis? Porque isso pode estar atrasando tudo. Agora segura isso. Você não precisa entender tudo. Você precisa agir no que já entendeu. E essa ação revela o próximo nível. Agora entra um ponto muito importante. Porque muita gente chega nessa fase, mas não transforma em resultado. Sabe por quê? Porque entende, mas não executa. E conhecimento sem ação não muda nada. Agora deixa eu fazer um convite importante. Se você quer pegar tudo isso e transformar em prática, eu preparei um plano de 21 dias. Direto, aplicável, sem enrolação. O link está na descrição. Agora volta comigo, porque o que vem a seguir define tudo: sustentar ou perder. Na próxima parte, vou te mostrar por que muita gente chega perto da virada e perde no final. E isso pode acontecer com você sem perceber. Porque muitos perdem depois do silêncio. Existe um erro silencioso que acontece exatamente depois da fase mais difícil. Depois do silêncio, depois da dor, depois da pressão, quando tudo começa a melhorar. E é aí que muita gente se perde, porque relaxa, porque acha que já passou, porque acredita que agora vai dar certo automaticamente. E é aí que tudo desmorona. Agora presta atenção nisso. O silêncio te prepara, mas não garante que você vai sustentar. E isso muda tudo. Porque muita gente chega perto da virada, mas não consegue permanecer. Agora pensa comigo. Quantas pessoas você já viu que começaram a melhorar e depois voltaram para o mesmo lugar? Ganharam dinheiro e perderam. Cresceram e travaram. E a maioria pensa, foi azar. Mas não foi. Foi falta de estrutura. E estrutura não é sobre dinheiro, é sobre quem você se tornou. Agora segura isso aqui, porque isso é profundo. O que você constrói por fora precisa ser sustentado por dentro. Senão, você perde. Agora deixa eu te mostrar os pilares que definem se você sustenta ou não. O primeiro, foco. Quando tudo começa a melhorar, o erro mais comum é se dispersar, querer fazer tudo, querer acelerar demais, querer aproveitar tudo ao mesmo tempo. E isso quebra. Crescimento exige direção. Agora o segundo, controle. Se você não controla suas decisões, você perde o que construiu. Simples assim. Porque sem controle, o crescimento vira desordem. Agora o terceiro, propósito. Se o que você está construindo não tem direção, não permanece. Porque o dinheiro sem propósito escapa, mas com propósito se multiplica. Agora segura isso. O dinheiro fica onde existe clareza de intenção. Agora o quarto, identidade. E isso aqui é o mais importante, porque você pode até crescer, mas se ainda se vê como alguém pequeno, você sabota, você recua, você duvida, você se limita, porque no fundo você não se reconhece naquele nível. Isso precisa mudar. Você precisa se tornar a pessoa que sustenta o nível que quer viver. Agora o quinto, disciplina emocional.
Porque depois do silêncio vem pressão diferente, expectativa, cobrança, comparação. E se você não tiver controle, você se perde. Agora o sexto, evolução contínua, porque parar é começar a cair. Quem acha que já chegou, começa a perder. Napoleon Hill falava isso o tempo todo. A mente precisa crescer sempre. Agora presta atenção nisso. Chegar não é o mais difícil, permanecer é, e sem estrutura, você volta. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você quer viver uma virada ou quer sustentar uma nova vida? Porque são coisas diferentes. Agora deixa eu fazer um convite direto. Se você quer construir essa base, existe uma área de membros aqui no canal. Conteúdos mais profundos, sem superficialidade. Agora segura isso, porque o que vem agora fecha tudo. O nível mais profundo. E isso muda sua forma de ver tudo. O sentido do silêncio, o que você não via, mas não entende só com a mente, entende com o coração. Você começa a perceber que o silêncio não foi vazio, foi construção, que a remoção não foi perda, foi alinhamento, que a pressão não foi castigo, foi preparação. E isso muda tudo, porque aquilo que antes parecia sem sentido, agora faz sentido. Aquilo que parecia injusto, agora parece necessário. Aquilo que parecia atraso, agora parece direção. E isso transforma a sua visão. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega uma semente de benefício equivalente. Mas isso não é algo que você entende no meio do processo. Você entende depois. E quando entende, você nunca mais vê a vida da mesma forma. Agora presta atenção nisso. Nada do que você viveu foi em vão. Cada fase, cada dor, cada dúvida estava te moldando. Mas como você não via resultado imediato, você duvidava. Agora, você enxerga diferente. Você percebe o padrão. Antes de crescer, veio o silêncio. Antes de receber, veio a remoção. Antes de avançar, veio a pressão. E isso não é coincidência, é processo. Agora segura isso aqui, porque isso é o mais profundo de tudo. O que parecia a ausência de Deus era a ação de Deus fora da sua visão. E isso muda tudo, porque tira o sentimento de abandono e traz entendimento. Agora entra o nível mais alto, alinhamento. Porque no final, não é só sobre esforço, não é só sobre estratégia, é sobre conexão. Quando você está alinhado, as coisas começam a acontecer, ideias surgem, caminhos aparecem, pessoas entram e parece coincidência, mas não é. É direção. Agora presta atenção nisso. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você precisa confiar no próximo passo e quando você dá esse passo, o próximo aparece e assim tudo se constrói. Agora segura isso. Você nunca esteve sozinho. Você estava sendo preparado e isso muda tudo. Porque transforma dor em aprendizado. Transforma dúvida em clareza. Transforma silêncio em confiança. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você ainda vê o silêncio como ausência? Ou já entendeu que era preparação? Porque essa resposta muda a sua vida daqui para frente. Agora presta atenção nisso. O problema nunca foi o que você viveu. Foi como você interpretou. E agora, você interpreta diferente. Agora fecha isso comigo. O silêncio não foi o fim. Foi o começo. Não foi abandono. Foi alinhamento. Não foi atraso. Foi preparação. E se você entende isso, você não desiste mais. Agora deixa eu falar direto com você. Se esse vídeo mexeu com você, não deixa isso passar. Curte, comenta aqui. Eu entendi o silêncio. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal. Porque aqui você não vai receber só motivação. Você vai receber direção. Agora deixa eu ser direto. Se você quer aplicar isso na prática, o plano de 21 dias está na descrição. É o caminho mais direto para sair do lugar. E se você quer aprofundar ainda mais, tem a área de membros, conteúdos mais densos,
sem superficialidade. Agora guarda isso, porque isso pode mudar sua vida se você levar a sério. O silêncio não foi vazio, foi Deus te preparando. E o próximo nível começa com a decisão que você toma agora.